tema da tarde de hoje, por que estudar é importante? É evidente que este é um tema que parece óbvio para todos, né? Estudo faz parte da nossa vida, desde sempre, mas eu quero dar uma abordagem um pouco diferente aqui sobre por que é tão importante estudar e às vezes nós não temos condições ou não temos a percepção de entender a realidade disso. Para a gente começar a falar sobre por que é importante estudar, vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, vou recorrer aqui ao princípio lógico de vocês, tá? Vocês acreditam em Deus? Todos aqui acreditam em Deus? Alguém não? 100% então, né? Deus é o Criador de tudo? Ele fez tudo? Vejo as cabeças balançando, estou assumindo aqui que sim, né? Se Ele é o Criador de tudo, se Deus é o Criador de tudo, Deus é onipotente então, correto? Ele pode tudo, certo? Se Ele pode tudo, Ele precisa saber tudo. Então a gente pode dizer que Deus é onisciente? Sim. Porque para poder tudo, Ele precisa saber tudo. Então Deus é onisciente. Para saber tudo, Ele precisa estar em todos os lugares, concordam? Então a gente pode dizer que Ele é onipresente? Sim, podemos dizer que Ele é onipresente então, ok? Bom, se Ele é onipotente, onisciente e onipresente, pergunto para vocês, Deus é bom ou é mau? Bom. Outra dúvida, o mal existe? Existe? Estão certos disso? Muito bem. Se o mal existe, então Deus não existe. Ou Deus é mau. Concordam? A carinha de vocês é essa aqui, mais ou menos, né? Mas se Ele criou as pessoas... Vamos lá. Se Deus é bom e está em toda parte, né, Ele é onipresente, então o bem tem que obrigatoriamente estar em todas as partes. Concordam? Se o mal existe, como vocês disseram, ele tem que estar em alguma parte, porque ele existe, ele tem que estar em alguma parte. Logo, Deus não está nessa parte onde o mal está, porque Deus é bom, vocês disseram isso, correto? Então Deus não é onipresente, porque se tem o mal e ele está em alguma parte, Deus não está lá. Logo, Deus não é onipresente. Para ilustrar um pouco melhor, vamos imaginar que essas bolinhas todas é tudo, ok? É Deus. E é bom, como a gente disse. Se o mal existe, ele está em algum lugar. Vamos imaginar que essa bolinha aqui seja o mal. Se a bolinha está aqui, Deus não está aqui. Logo, Deus não é onipresente. Logo, não é Deus. Né? Se Deus não está aqui, Ele não é onipresente. Ao mesmo tempo, Deus não pode ser bom e mal. Uma coisa não pode ser branca e não branca ao mesmo tempo. Vocês disseram que Deus é bom, mas disseram que o mal existe. Logo, ou Deus não existe, ou Deus é mau. Um dos dois. Porque Deus não pode ser bom e mau ao mesmo tempo. E se for mal, então não é Deus. Bom, vamos resumir aqui um pouquinho a parada. Vocês ficaram confusos, né? Logicamente vocês ficaram confusos, né? A pergunta aqui principal é, a gente tem convicção? Porque todo mundo aqui acredita em Deus. Todo mundo acha que Ele é o Criador de tudo. Todo mundo acha que Ele é bom. Só que em poucos minutos aqui eu já coloquei a crença de vocês em xeque. E aí? Como é que fica essa parada? Vocês vão me espancar agora? Bom, para resumir, este é o paradoxo de Epicuro, tá? Epicuro foi um filósofo grego, 341 a.C., que ele começou a explicar, tentou explicar exatamente este dilema da existência do mal e de Deus. O que esse paradoxo de Epicuro diz? Esse dilema lógico sobre o problema do mal. Ele coloca o seguinte, Deus quer impedir o mal, mas não consegue, então ele é onipotente. Ele não pode, né, fazer as coisas. Ele consegue impedir o mal, mas não quer, então ele é malevolente. Né? Ele é sacana, para dizer a verdade, né? Ele gosta de sacanear a gente. Né? Ele quer e ele consegue impedir. Então por que o mal acontece? Ele não quer impedir o mal e não consegue impedir o mal. Então por que nós chamamos ele de Deus?
Este é o paradoxo de Epicuro, de muito antes de Cristo. Ok? Então, há muito tempo se pergunta isso já. E a gente assume isso com a maior naturalidade, como a nossa crença básica, que é Deus. A gente acredita em Deus e a gente nem sabe por quê. A gente tem essa atitude atávica de vir e, porque sempre foi assim, a gente continua acreditando. Bom, para resolver esse problema, né, normalmente o que acontece, porque é um problema antigo, a igreja diz que onde Deus não está, está o demônio. E aí a gente nasce, cresce com essa visão, onde existem dois deuses, né? Um Deus do bem e um Deus do mal. Mas o Deus do bem é sempre melhor, mas o Deus do mal existe. Mas como é que você... Temos dois deuses, então? Então Deus não seria Deus, seria qualquer outra coisa, menos Deus. Porque existem dois, né? Aparentemente nós temos várias dúvidas, eu só quis colocar uma aqui, né? Mas a gente não percebe, porque a gente não tem o hábito de fazer o quê? Questionar. Nós não questionamos as coisas, nós simplesmente seguimos. Sempre foi assim e nós seguimos. Porque sempre foi assim, porque nos disseram que era assim. Então, de forma geral, vejam só, nós não acreditamos em Deus. Porque eu acabei de colocar vocês em confusão aqui, nós não acreditamos em Deus. E como a gente não acredita em Deus, a gente não acredita em bondade, a gente não acredita na justiça. Resumindo, a gente não acredita em nada, a gente só acha que acredita, mas de fato não acredita. E é por isso que nós não conseguimos avançar. É por isso que qualquer dificuldade nos derruba. Ok? Isso tudo gera o quê? Revolta. E gera agressão. Isso gera nossa intolerância. Porque nós não aceitamos nada. Porque nós não entendemos Deus. E aí qualquer pessoa que nos ofende, a gente libera o orgulho. É como se fosse aquela mamanhonça que avança nas pessoas, né? E revolta. A gente revolta e coloca a culpa em tudo, menos em nós mesmos, né? Mas enfim, o Espiritismo de uma forma responde, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tem como responder essa visão, né? Este paradoxo é respondido através do Espiritismo, né? Vocês devem estar perguntando, porque eu levantei nessa questão, ok, tem solução? Tem, gente, fiquem tranquilos, tem solução sim. Mas é preciso entender alguns princípios que é do próprio Espiritismo, para fazer sentido. O primeiro deles, adivinhem, é Deus. Se tu não entende Deus, que é isso que eu comentando hoje, você não entende praticamente mais nada, porque nada mais faz sentido. Você acha porque as pessoas falam, mas você não acredita lá no fundo, porque você não entende. Outro princípio que é a imortalidade da alma. Então, se tu entende Deus, tu vai entender que nossa alma é imortal, que nós estamos aqui só de passagem, que este corpo é temporário, que serve para a gente aprender. Vai também outro princípio que é comunicabilidade dos espíritos, ou seja, quando a gente está no mundo espiritual, sim, a gente consegue falar deste lado aqui e nós deste lado conseguimos falar com o outro lado, ou seja, existe essa interferência entre as duas dimensões. Outro princípio é da reencarnação, ok? Que nós precisamos seguir, nós precisamos ocupar este corpo de carne aqui para passar por algumas provas, por missões, expiações e assim por diante. Porque o nosso outro princípio é a evolução. A gente precisa reencarnar para conseguir evoluir. Esta é a grande parada, né? O que é o Espiritismo? Neste livro aqui, Allan Kardec responde nas soluções de alguns problemas da doutrina espírita, exatamente sobre esse problema do mal. Deus não criou o mal, Ele estabeleceu leis. E estas são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, nós, né, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é desta infração que provém o mal. Quando o mal é proveniente do quê? Das leis que são perfeitas. Nós ignoramos essas leis, nós vamos contra essas leis, logo nós sofremos ou criamos o pseudo-mal. Tem outro trechinho aqui do livro A Gênese que fala também sobre isso. Ó. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do bem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém poderia evitar, mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que eu queira.
Está nas nossas mãos evitar o mal. Mas o mal, de fato, só existe pela ignorância que nós temos do bem, das leis divinas. Faz sentido? Vocês conseguem conectar isso? Resumindo, a gente pode dizer que o mal é a ignorância do bem, a nossa ignorância do bem, do melhor caminho. Então, se a gente retomar aqui para aquela pergunta inicial, né, que vocês devem estar se perguntando, por que é importante estudar? Eu já devo ter respondido isso, né? Mas para desenvolvermos a fé raciocinada. Isto é o mais importante. Allan Kardec fala muito isso em todo o Pentateuco. A fé raciocinada é entender, é compreender o porquê nós acreditamos nas coisas. Parar de acreditar por acreditar e entender por que nós acreditamos. Essa é a fé raciocinada. É entender tudo que tem por trás daquilo que nós acreditamos. E hoje nós temos isso, nós temos conhecimento que o Espiritismo traz, inclusive, para facilitar isso, para facilitar a nossa vida, para a gente parar de ter ignorância do mal, ok? A ignorância do bem, desculpa, na verdade. Para resumir isso aqui, né, essa fé raciocinada, eu trago uma imagem aqui que é muito interessante sobre o nosso propósito, ou como a gente segue. Hoje nós temos aqui uma linha de respostas, né? Para quem não consegue ler, aqui está escrito respostas. Nós temos aqui a etapa de respostas simples, mas erradas. E todo o volume de gente caindo aqui. Vocês reconhecem isso? Hoje não está assim. A gente quer respostas prontas, fáceis, rápidas e imediatas, mas que não resolvem nada, porque a gente tem preguiça, porque a gente não quer estudar, porque a gente acha que simplesmente é só seguir as pessoas que a gente vai parar em algum lugar. Sim, nós vamos parar, caindo do penhasco. Não existe exatamente esse processo de respostas simples, né, que vão nos levar muito longe. Existem respostas, sim, complexas, mas certas, que demandam o quê? Estudo. Aqui está simbolizado o estudo através de livros, ok? Acho que é o grande símbolo do estudo, é um livro, mas não é a única forma de estudar, concordam? E aí desenvolve-se o quê? Desenvolve uma série de capacidades para te seguir o teu caminho, que não é fácil, é longo, mas é o correto. Então isso é o porquê é importante estudar, para a gente seguir o caminho correto, para a gente desenvolver a nossa capacidade analítica de fé raciocinada, de entender o porquê fazemos as coisas, de porquê acreditamos nas coisas, que é o mais importante. E aí vem a pergunta, como estudar? Bom, aqui dá para fazer um catálogo, trouxe algumas formas aqui para tentar exemplificar. Hoje, além de livros, existem audiolivros, porque a pessoa tem preguiça de ler, demora muito. Então ouça, né? Nós temos equipamentos hoje, como celulares, smartphones, enfim, que te permitem ouvir. Existem cursos e palestras, como existem aqui na casa também, tem cursos. Em todas as casas espíritas praticamente tem uma série de palestras que ocorrem regularmente, né? Vídeos dos mais diversos, podcasts. O que são podcasts? São arquivos de áudio para você ouvir, e você assina esses podcasts no seu celular, por exemplo, no seu computador, em qualquer lugar, e você vai ouvindo sob demanda, é para ouvir mesmo. E redes sociais. A gente gasta horas, muitas vezes, em redes sociais olhando bobagem. Vamos usar a rede social para algo bom, tem muito canal, tem muita página boa com conteúdo falando sobre isso, para nos educar. Eu passei rapidamente aqui no YouTube, escrevi audiolivros. Olha a quantidade de audiolivro que tem pronto, é só dar play. Tu não precisa ler um livro, tu vai ouvir o livro completo. Olha só que facilidade que tem hoje, né? E a gente continua nessa situação atávica de simplesmente frequentar um lugar, frequentar, né? Acho que é o suficiente. Simplesmente eu ir numa igreja, eu ir no centro, é o suficiente. Não, não é mais suficiente. Nunca foi suficiente isso. Mas cabe a cada um de nós aqui seguir diferentemente disso, né, deste caminho. Como diz no Livro dos Espíritos, né, no cristianismo encontra-se todas as verdades. Cristianismo, tá? Não estou falando catolicismo, não estou falando igrejas, eu estou falando cristianismo, porque Jesus não fundou nenhuma religião, tá? Mas ele fundou o cristianismo. Encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizaram. Por quê? Porque as pessoas não compreendem, simplesmente não compreendem. Então, interpretam como querem essas informações e aí geram-se os problemas. Não é à toa que, aí sim, Jesus coloca isso, né? Amai-vos
e instruí-vos. O que significa isso? Estudar, estudar e estudar. Este é o único caminho. Um dos poucos caminhos que nós temos total condição, que só depende de nós, porque muitas vezes o resto depende sim de uma sociedade, depende de outras pessoas, mas estudar está ao nosso alcance. Mais do que nunca hoje está nas nossas mãos para a gente seguir neste caminho aí. Ok? Aqui algumas referências então sobre esse assunto. Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, acho que é um baita livro. Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier. O Consolador, do Chico Xavier, também, que são perguntas e respostas similares ao Livro dos Espíritos, mas de uma forma um pouco mais condensada. E o próprio Livro dos Espíritos, né? E para quem tiver interesse em resolver o paradoxo de Epicuro, também tem vários sites que tratam disso, porque o mal existe resolvendo o paradoxo de Epicuro, que já dá uma visão espiritualista que hoje facilita muito para resolver este paradoxo, né? Então se coloca Deus sobre essa condição, como a gente já falou anteriormente. Ok? Vou convidar todos então para novamente fechar os olhos.